Meu nome é Guilherme, sou estudante do curso de farmácia da UEPB e faço parte do grupo responsável por apresentar o seminário com o tema Músculos da região torácica e abdominal. Esses na tela são os demais componentes do meu grupo. Eu vou fazer a introdução aos músculos torácicos e abdominais. Os músculos torácicos fazem parte da musculatura da parede torácica. São compostos por 5 músculos, além de outros que não se fixam diretamente à parede torácica. A principal função deles é exercer os movimentos respiratórios, principalmente o do diafragma. Os músculos abdominais fazem parte da musculatura da parede abdominal. Eles são compostos por 8 músculos e estão localizados entre as costelas e a pelve. Suas principais funções são a movimentação do tronco, a sustentação dos órgãos internos e a proteção da cavidade abdominal. Os músculos torácicos e abdominais trabalham em conjunto para que possamos realizar a respiração de maneira eficiente, manter a postura e realizar uma ampla quantidade de movimentos. Bom, como a gente já sabe, os músculos do tórax eles vão ser indispensáveis para o bom funcionamento do nosso corpo, porque em conjunto eles vão trabalhar para realizar funções que são vitais, como por exemplo os movimentos respiratórios, a estabilização e movimentação do ombro e do braço, além também de protegerem os órgãos que ficam nessa região do tórax, como por exemplo o coração, os pulmões e o esôfago. Então, mais para frente aqui do nosso trabalho, a gente vai visualizar quais são os principais músculos dessa região. O primeiro músculo que a gente vai observar na região do tórax é o peitoral maior, que é um músculo que, como a gente pode observar na imagem, é um músculo em forma de leque, que fica na região superficial do tórax e, por conta da sua grande espessura, ele é tido como um músculo largo, que vai atuar na movimentação do braço, especialmente nos movimentos de adução, rotação medial e flexão, que a gente vai observar mais para frente. Ele vai ser dividido em 3 porções diferentes, que obviamente vão se originar também em regiões distintas do tórax. A primeira porção é a porção clavicular, que vai se originar na face anterior da metade medial da clavícula. A segunda porção é a porção externoclavicular, que vai se originar na face anterior do externo e também nas cartilagens costais, da primeira até a sexta costela. E também a última porção é a porção abdominal, que vai se originar na lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen, que é outro músculo que a gente vai observar um pouco mais profundamente nos próximos slides. Ele vai ser inserido na crista do tubérculo maior do úmero. Em relação à função dele, como eu falei, ele vai atuar na rotação medial, na flexão e na adução do braço, que são movimentos cotidianos que a gente faz, que são responsabilidades do peitoral maior. Eles são inervados pelos nervos peitorais mediais e laterais. A artéria toracoacromial, a artéria torácica lateral, as artérias intercostais e a veia axilar vão trabalhar em conjunto para realizar a vascularização sanguínea do peitoral maior. Já com relação à vascularização linfática, quem vai realizar esse trabalho são os linfonodos axilares anteriores. Agora a gente vai falar sobre o peitoral menor, que é um músculo fino que se situa abaixo do peitoral maior, que é um músculo largo, e faz parte do grupo dos músculos anteriores do tórax. Ele vai ter 2 funções principais. A primeira é a movimentação e estabilização da escápula, e a segunda, mas não menos importante, é o auxílio que ele oferece em situações de inspiração forçada, seja ela no exercício físico ou em pessoas que têm algum problema respiratório e necessitam fazer esse movimento. O peitoral menor vai auxiliar. Ele vai se originar da terceira até a quinta costela e na face sobrejacente aos espaços intercostais, como a gente pode observar nessa imagem. Ele vai se inserir lá em cima no processo coracoide da escápula. E falando um pouco mais sobre a função desse músculo, como eu falei anteriormente, também ele vai ajudar nos movimentos escapulares, tanto aproximando quanto afastando uma da outra, no processo de adução e abdução das escápulas. Ele também vai auxiliar quando você quiser trazer de volta um braço levantado para o seu corpo, e também quando você quiser jogar o teu braço para trás do corpo. Esses movimentos também vão ser auxiliados pelo peitoral menor. Eles são inervados pelos nervos peitorais mediais e laterais.
A vascularização sanguínea desse músculo fica por conta da artéria e da veia toracoacromial, juntamente com a artéria e a veia axilar. Elas vão trabalhar juntas nesse processo de vascularização sanguínea do peitoral menor. Já em relação à vascularização linfática, quem vai ser responsável são os linfonodos apicais e peitorais. Chegamos agora nos elevadores das costelas, que são músculos que, como o próprio nome diz, bem sugestivo, eles vão elevar as nossas costelas durante o processo de inspiração, além de ajudar também no processo de expansão da caixa torácica como um todo. Como a gente pode observar nessa imagem, eles vão se originar nos processos transversos das vértebras torácicas da 7ª até a 11ª e vão se inserir numa diagonal com a costela imediatamente abaixo a cada vértebra torácica de origem. Os 12 pares de músculos elevadores das costelas são inervados pelos ramos dorsais dos nervos espinhais torácicos da 7ª até a 11ª costela, e com relação à vascularização desses músculos, dividindo também em sanguínea e linfática. Na parte sanguínea, a vascularização fica por conta da artéria intercostal suprema e das artérias intercostais posteriores, enquanto a vascularização linfática fica por conta dos vasos linfáticos superficiais da região dorsal, que vão drenar essa linfa para os linfonodos axilares e intercostais posteriores. Agora vamos falar um pouco sobre serrátil anterior e subclávio, que são dois músculos não tão reconhecidos, não tão popularizados, porém têm uma importância crucial para a melhor estabilidade e movimentação do nosso ombro, ok? Então, começando pelo serrátil anterior. O serrátil anterior, ele é um músculo que está localizado na parte lateral do nosso tórax e tem a sua origem na parte externa das 8 costelas superiores, ou seja, ele fica mais ou menos aqui em cima. A sua inserção é dada na face costal do ângulo superior da escápula e na borda medial do ângulo inferior da escápula. É um músculo vascularizado pela artéria torácica lateral e tem a sua inervação realizada pelo nervo torácico longo. Agora, falando um pouco da função do serrátil anterior. A sua principal função é a fixação da escápula às costelas, ou seja, ele meio que gruda, ele cola a nossa escápula junto às costelas. Além da fixação, o serrátil atua também na proteção da escápula, ok? E também ele contribui para a melhor movimentação do nosso braço. E o que podemos ver mais sobre a função do serrátil? O serrátil, ele facilita a nossa inspiração. De que maneira? Veja só, quando nós inspiramos, é perceptível uma elevação nas nossas costelas. Essa elevação é realizada pelo músculo serrátil, facilitando assim a nossa inspiração, ok? Agora, não fugindo do assunto, vamos falar um pouco sobre lesão de ombro. Ah, mas o que tem a ver lesão de ombro com serrátil, se o ombro está ligado ao braço, ao húmero? Veja só, o nosso ombro, ele é um complexo articular que engloba várias partes. E a escápula faz parte desse complexo articular do ombro. E é aí que o serrátil entra. Porque, veja só, se nós temos um serrátil frágil, a nossa escápula vai ficar luxando. O que é luxando? Se um exemplo, se nós fazemos a movimentação de empurrar uma parede, a nossa escápula, ela vai fazer esse movimento, ó, ela vai subir. Quando a nossa escápula está luxando, ela faz uma rotação contraditória, ela desce e gira. Ok? Essa movimentação é chamada de luxação. Ao invés dela fazer isso, ela vai fazer isso. E o que acontece quando a nossa escápula está luxando?
ocorre uma lesão supraespinhal, conhecida também como discinesia escapular, ok? Bom, antes de falarmos sobre o subclávio, eu quero destacar aqui a importância clínica do serrátil anterior. Bem, o serrátil ele é essencial para manter a nossa escápula estável. Quando nós temos esse músculo frágil, acontece um fator denominado de escápula alada, e isso traz prejudicações para a movimentação do nosso braço, causando também dores fortes e fraquezas. Dando continuidade, vamos falar sobre o subclávio. O subclávio ele é um músculo que está localizado entre a clavícula e a primeira costela. Uma característica do subclávio é que ele é um músculo pequeno, então devido a esse fator se torna difícil de ser tocado ou palpado. Ele começa na primeira costela, ali na região entre o osso e a cartilagem, e se fixa na parte de baixo da clavícula, bem no meio. É comandado pelo nervo subclávio, que vem dos nervos C5 e C6 do complexo braquial. Agora, se aprofundando mais nesse músculo, vamos falar sobre a sua função. O subclávio atua principalmente na estabilização entre a clavícula e o externo, reforçando assim os ligamentos daquela região. Com isso, ele contribui para uma movimentação mais eficaz do nosso ombro e do nosso braço. Além disso, ele tem um papel essencial na proteção da região torácica e é importante também em situações clínicas, como por exemplo em fraturações de clavícula, ajudando assim a preservação da anatomia funcional. Importância clínica. Bom, apesar de pequeno, o subclávio tem uma grande importância clínica ao estabilizar a nossa clavícula e proteger as estruturas neurovasculares entre o pescoço e o membro superior. Além disso, a sua função pode estar comprometida em condições como a síndrome do desfiladeiro torácico, afetando assim a circulação e a inervação do braço. Agora a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre os músculos intercostais. Os músculos intercostais são os músculos responsáveis pela elevação das costelas durante a nossa respiração, que ocorre a expiração e a inspiração. Esses músculos são localizados em cada par de costela e são divididos em 3 camadas. Primeiramente, a gente tem a camada dos músculos externos, que são a camada mais superficial. Depois, a gente tem a camada dos músculos internos, que são a camada que fica abaixo da camada externa, que é uma camada mais média, que possamos dizer assim. E logo após, a gente tem os músculos íntimos, que ficam abaixo do músculo interno. Os músculos íntimos são aqueles que são os músculos mais profundos. Fazendo essa divisãozinha, a pessoa pode lembrar de um sanduíche, que fica o músculo intercostal externo, músculo intercostal interno e logo abaixo o músculo intercostal íntimo, que também faz parte do músculo interno. Enquanto a sua origem, ele se origina-se na borda inferior das costelas, e logo após se insere na borda superior da costela imediatamente abaixo. Então, ela se origina-se na borda inferior da costela e insere-se na borda superior da costela. E enquanto a sua inervação, esse músculo é inervado pelos nervos intercostais, que são os ramos ventrais dos nervos espinhais torácicos, como a gente pode ver na imagem acima. E enquanto a sua função, ele auxilia na inspiração, como eu falei anteriormente, lá no início, que
Esses músculos atuam principalmente na nossa respiração e no externo ele auxilia na inspiração, elevando as nossas costelas. Essa é a inspiração, que eleva as nossas costelas e também ajuda a aumentar o volume dos nossos pulmões na inspiração. E enquanto a sua vascularização sanguínea, eles são irrigados por ramos musculares das artérias intercostais anteriores e posteriores. Enquanto a sua vascularização linfática, eles têm drenagem linfática para os linfônodos mediastinais posteriores. Agora falando um pouquinho, sobre os músculos intercostais internos, que são a camada mais média ali, como eu falei logo no início. Os músculos intercostais internos, eles se originam da margem inferior da cartilagem costal, do lábio interno do sulco costal, e logo após suas fibras cursam posterioricamente e medialmente para se inserirem na margem superior da costela imediatamente inferior. Coisas que a gente vai notar estudando esses músculos é que eles têm funções bem parecidas. E aqui na inervação dos músculos internos, a gente pode ver que ele é inervado também pelos nervos intercostais dos espaços intercostais correspondentes. Se a gente for analisar todo o percurso desses músculos, a gente vai ver que eles são muito parecidos. Porém, a função do músculo interno é principalmente na expiração, que é auxiliar na redução da caixa torácica, que é o reverso do músculo externo, que é durante a expiração forçada, que é ao rebaixar as costelas. No músculo externo, a gente pode perceber que na expiração a gente eleva, já que na expiração forçada, ele vai o quê? Rebaixar essas costelas. E agora falando sobre a vascularização sanguínea desse músculo, os intercostais internos, eles são supridos pelos ramos musculares das artérias intercostais anterior e posterior, e também pelos ramos intercostais das artérias torácicas, interna, musculofrênica do tronco, costocervical. Em relação à vascularização linfática, a drenagem linfática deles são para os linfônodos paraesternais e mediastinais posteriores. Agora, falando um pouquinho sobre os músculos íntimos, eles se originam a partir da superfície interna do sulco costal das costelas, que como eu já falei anteriormente, mais profundo do interno, como se ele fosse mais abaixo que o interno. E já em questão a sua inserção, depois de ele se originar na superfície interna do sulco costal, ele se insere na margem superior da costela imediatamente superior. E em questão da sua inervação, assim como os outros músculos intercostais, ele também é inervado pelos nervos intercostais, porém, são os ramos interiores espinhais torácicos. Enquanto a sua função, como eu falei, que ele era bem similar ao interno, tem função indefinida, porque provavelmente vai ser a mesma função que a do interno, que rebaixam as costelas e empurram ar para fora dos pulmões durante a expiração forçada. Então, o músculo íntimo, ele é a parte mais profunda do interno, que é bem semelhante, eles dois. E a sua vascularização sanguínea vai ser basicamente a mesma que a do interno, porque, como eu já falei anteriormente, eles são basicamente iguais. Eles são vascularizados pelos ramos musculares da artéria intercostais anteriores e posteriores, e também pelos ramos intercostais das artérias torácicas, que é a interna, musculofrênica e do tronco costocervical. E enquanto a vascularização linfática, eles são drenados
pelos linfônodos paraesternais e mediastinais posteriores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o músculo transverso do tórax, mas primeiramente eu queria falar sobre a importância clínica que esse músculo tem. Esse músculo possui uma grande importância no papel da cirurgia cardíaca, porque ela fica localizada na artéria torácica interna, que é conhecida como artéria mamária interna. Aí tem grande influência na medicina e grande importância. Prosseguindo aqui falando sobre o músculo transverso do tórax, ele se origina na superfície dorsal do processo tifoide e no corpo do externo. Logo em seguida, vai ter 5 tendões que vão cursar craniolateralmente para as cartilagens da segunda e da sexta costela, dando assim a ele uma aparência mais, serrilhada. Agora, falando um pouquinho da sua inervação, o músculo transverso do tórax ele é inervado pelos nervos intercostais, que surgem dos nervos torácicos, que, como eu expliquei no slide anterior, são da segunda até a sexta costela. E em relação à sua função, ele tem um grande papel, que é de puxar as cartilagens costais caudalmente, suportando a expiração, que é, como eu falei, no músculo interno. Então, ele também tem relação com o músculo interno, ajudando a suportar a expiração. Agora, para encerrar, falando desse músculo transverso do tórax, a gente vai falar sobre a vascularização sanguínea e linfática. O músculo transverso do tórax, ele é irrigado pelas artérias intercostais. Agora falando do diafragma, que é o músculo principal da respiração, ele se origina primeiramente nas vértebras lombares, da primeira até a terceira, através de seus pilares, o direito e o esquerdo. A porção lombar, que é a parte de trás do diafragma, ele vai se originar dos ligamentos arqueados medial e lateral. E a porção costal, que são as laterais do diafragma, eles vão se originar das costelas inferiores, da 7ª até a 12ª, ou seja, as 6 últimas costelas. O diafragma ele vai se inserir no centro tendíneo, que fica bem no centro, aí onde a gente pode ver nessa imagem aqui do lado direito. Ele vai ser inervado pelo nervo frênico da 3ª, 4ª e 5ª vértebra cervical. E com relação à vascularização sanguínea, a gente vai ter algumas artérias e veias que vão trabalhar em conjunto para isso. As artérias frênicas superiores e inferiores, além das intercostais e a musculofrênica, vão trabalhar junto com algumas veias que vão acompanhar essas artérias e vão drenar para a veia cava inferior, veia ásgos e hemiásgos, além das veias torácicas internas. Com relação à vascularização linfática, a gente vai ter os linfonodos frênicos anteriores e posteriores, localizados próximos à inserção do diafragma, ali no centro tendíneo, e essa drenagem da linfa vai seguir justamente para os linfonodos paraesternais e mediastinais, além dos lombares, que vão drenar essa linfa na parte posterior do diafragma. Dando prosseguimento às apresentações, vamos falar agora dos músculos da região abdominal. E vou começar falando do músculo reto do abdômen, um músculo bastante conhecido, e vocês vão entender o porquê. Inicialmente, quero começar falando sobre sua origem, que se dá em 2 regiões distintas, porém bem próximas. A cabeça lateral se dá lá na crista púbica, enquanto que a cabeça medial se dá lá na sínfise púbica. Sobre sua inserção, também vamos notar 2 regiões próximas entre si, que é lá no processo tifoide do osso externo e nas cartilagens costais da 5ª à 7ª cartilagem. Sobre sua descrição geral, podemos falar que o músculo reto do abdômen ele é um músculo poligástrico, porque a gente vai observar vários ventres musculares, as chamadas gominhas, e elas são divididas por estruturas chamadas intersecções tendíneas.
E uma coisa interessante sobre esse músculo é que nem todo mundo vai ter uma quantidade igual de gominhas, né, de ventres musculares. Isso é uma variação anatômica que vai variar de indivíduo a indivíduo. Ele é um músculo também que está localizado lá na região chamada linha média do abdômen, onde tem a linha alba, uma linha importante porque essa linha é onde se encontram, né, as aponeuroses dos músculos do abdômen. Então, esse músculo reto abdominal, ele se encontra bem nessa região. Ele é um músculo pá também, então o músculo direito se encontra à direita da linha alba e o músculo esquerdo se encontra à esquerda da linha alba. Agora, falando sobre a inervação do músculo reto do abdômen, nós podemos citar dois grupos principais de nervos. O grupo, né, dos nervos intercostais de T7 a T11 e o grupo dos nervos, ou melhor, do nervo subcostal T12. Uma coisa interessante é que esses nervos, eles conferem tanto inervação motora ao músculo, quanto inervação sensitiva à pele que está sobre o músculo. Porque a gente vai observar que o músculo ele vai realizar movimentos e também, né, essa região a gente consegue sentir dor, consegue sentir o tato em si. Uma coisa interessante também é que esses nervos, eles têm sua origem, sua gênese, lá nas raízes ventrais dos nervos espinhais torácicos. Especificando melhor os movimentos que esse músculo é capaz de fazer, já que foi citado, né, anteriormente, é que um dos movimentos é a compressão do tronco e também a compressão das vísceras abdominais. Além disso, esse músculo é importante porque ele está atrelado à manutenção da posição neutra da pelve, então ele traz estabilidade para ela e também ele auxilia na expiração forçada. Falando agora sobre a vascularização sanguínea do músculo em questão, nós vamos observar a presença tanto de artérias quanto de veias. Em relação às artérias, nós vamos ter a artéria epigástrica superior, que é um ramo da artéria torácica interna, e nós vamos ter a artéria epigástrica inferior, que é um ramo da artéria ilíaca externa. Essas artérias, elas se encontram, ou seja, elas se anastomosam dentro do músculo, lá na região próxima ao umbigo. Em relação às veias, nós temos as veias epigástricas superior e inferior, que elas vão drenar, respectivamente, o sangue para o sistema torácico interno e para a veia ilíaca externa. Agora, né, falando sobre a vascularização linfática, nós vamos observar que na parte superior do músculo, nós vamos ter linfonodos paraexternais e na região inferior nós vamos ter linfonodos inguinais, tá? Em relação à curiosidade do músculo, ele é o famoso músculo do tanquinho, que quem faz academia costuma ouvir bastante. Esse músculo, ele é bem conhecido, né, por isso. E uma coisa interessante é que todo mundo tem esse músculo. Às vezes ele não está aparente porque a pessoa ela tem um percentual de gordura maior e também não tem uma hipertrofia desse músculo, mas todo mundo tem ele. Agora, dando prosseguimento, vamos falar de mais um músculo da região abdominal, o músculo piramidal. Ele tem sua origem lá na crista púbica e na sínfise púbica, assim como o músculo reto do abdômen. Ele tem sua inserção lá na linha alba, que a gente já falou também sobre ela. E sobre a descrição geral, nós podemos falar que o músculo piramidal ele é um músculo pá, triangular, daí o nome piramidal. E ele está localizado na porção anterior e inferior, né, do músculo reto do abdômen e superior à sínfise púbica. O músculo piramidal ele é inervado, né, pelo nervo subcostal, T12, que a gente já falou aqui, e ele tem como função tensionar a linha alba. E uma curiosidade legal sobre esse músculo é que 20% das pessoas não tem ele. Então,
Então, 80% da população tem o músculo piramidal e 20% não tem. A vascularização sanguínea se dá por duas artérias, também já citadas aqui quando eu falei sobre o músculo reto do abdômen, que é a artéria epigástrica superior e a artéria epigástrica inferior. Enquanto que a vascularização linfática se dá pelos linfonodos inguinais superficiais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o músculo oblíquo externo do abdômen, começando por sua descrição geral, que ele é amplo, plano e quadrangular, recobre a face lateral do abdômen com sua porção muscular e a face anterior com sua porção aponeurótica. Sua origem é da 5ª à 12ª costela, nas bordas inferiores. Sua função depende se ele se contrai uni ou bilateralmente. Quando atua de forma unilateral e em sinergia com o músculo oblíquo interno contralateral, ele roda o tronco para o lado oposto. Quando trabalha junto com os músculos abdominais ipsilaterais e os músculos dorsais, ele contribui para a flexão lateral do tronco para o mesmo lado. Quando contraído bilateralmente, o músculo trabalha junto com o oblíquo interno do abdômen e um reto abdominal para flexionar o tronco anteriormente. Essa atividade ainda aumenta o tônus da parede abdominal e a pressão intraabdominal positiva, que é parte de vários processos fisiológicos, como, por exemplo, a expiração forçada, a micção, a defecação e o parto. Já sua inserção é na crista ilíaca, no ligamento inguinal e na bainha do reto abdominal. Já a inervação é dos ramos ventrais dos nervos torácicos, do nervo ilio-hipogástrico e do nervo ilio-inguinal. Sua ação é comprimir o abdômen, flete e rota o tronco para o lado oposto e auxiliar na expiração forçada. Agora falando sobre a vascularização sanguínea e linfática desse músculo, a vascularização sanguínea é das artérias intercostais posteriores e inferiores, da artéria subcostal e da artéria ilíaca circunflexa profunda. Já a vascularização linfática desse músculo acontece a drenagem linfática, que é feita para os nódulos linfáticos inguinais e em menor grau para os nódulos lombares. Agora seguindo com o músculo oblíquo interno do abdômen, sua descrição geral é menor e mais fino que o músculo oblíquo externo do abdômen e é recoberto por este, recobre a face anterior lateral do abdômen e está situado entre dois músculos. O músculo oblíquo externo do abdômen e o músculo transverso do abdômen. Se origina da crista ilíaca, da face toracolombar e dos 2/3 laterais do ligamento inguinal. Possui várias funções dependentes de quais partes do músculo se contraem. Na contração bilateral do oblíquo interno do abdômen, flexiona o tronco. Simultaneamente, ela causa compressão nas vísceras abdominais, aumentando assim a pressão intraabdominal. Esta ação é usada para funções como a expiração forçada, micção, defecação, etc. Já a contração unilateral causa a flexão e a rotação ipsilaterais do tronco. Junto com outros músculos da parede abdominal, esse músculo é importante para manter a tensão normal da parede abdominal. Assim, a contração tônica desses músculos possui o papel de proteção e suporte. Falando agora sobre inserção, inervação e ação desse músculo, ele se insere nas bordas inferiores das últimas 3 costelas e na linha alba. A inervação é dos ramos ventrais dos nervos torácicos, do nervo ilio-hipogástrico e do nervo ilio-inguinal. E sobre a ação desse músculo, ele comprime, flete e rota para o mesmo lado e auxilia na expiração forçada. Agora falando sobre a vascularização sanguínea desse músculo, ela vem das artérias intercostais posteriores, inferiores e subcostal, das artérias epigástricas superior e inferior, das artérias
ilíaca circunflexa superficial e profunda e das artérias lombares posteriores. Agora falando sobre a vascularização linfática desse músculo, a drenagem linfática do músculo oblíquo interno segue a mesma via dos linfônodos ilíacos, que recebe a linfa dos tecidos abdominais e pélvicos. Eu vou falar sobre o músculo transverso do abdômen. Apesar de não atuar na movimentação do tronco, esse músculo ele é muito importante para a estabilidade e vai atuar também na pressão intraabdominal e na sustentação das vísceras. Ele vai ter origem na face externa das cartilagens costais da 7ª à 12ª costelas, da face toracolombar, da crista ilíaca e do terço lateral do ligamento inguinal. Sua inserção ocorre na linha alba, na crista do púbis e na linha pectínea do púbis. Sua principal função vai ser conter e comprimir o conteúdo abdominal. Vai atuar na estabilização da pelve e da coluna lombar, além de auxiliar no movimento de expiração. Vai ser inervado pelos nervos T7 a T11, nervo subcostal, que é o T12, e também pelo primeiro nervo lombar, que é o L1, não podendo deixar de lado os nervos íleo hipogástrico e íleo inguinal. Sua vascularização ocorrerá por meio das artérias intercostais posteriores, pela artéria subcostal, artéria epigástrica inferior e artéria circunflexa ilíaca profunda. Já em relação ao sistema linfático, ele irá drenar para os linfonodos parasternais e também para os linfonodos inguinais superficiais. Já o músculo quadrado lombar, ele vai ser o músculo mais profundo da parede abdominal posterior. E ele trabalha de duas formas, da forma unilateral e bilateral. Quando trabalhando de forma unilateral, ele irá auxiliar no movimento de inclinação e trabalhando de forma bilateral, auxiliará no movimento de extensão da coluna lombar. Esse músculo terá origem na crista ilíaca e no ligamento iliolombar e vai se inserir na 12ª costela e nos processos transversos das vértebras lombares L1 a L4. E são os linfonodos lombares que ficam ao longo da aorta abdominal que farão a vascularização linfática desse músculo. Já sua inervação consiste no nervo subcostal e nos ramos anteriores dos nervos espinais L1 a L4. O psoas maior é o músculo espesso e fusiforme que fica na região lombar do tronco. Ele é responsável pela flexão da coxa-tronco, sendo a rotação lateral da coxa e a flexão lateral do tronco através da articulação do quadril. O psoas maior se origina dos corpos vertebrais e dos discos intervertebrais das vértebras T12 a L4, assim como nos processos transversos das vértebras de L1 a L5, e se insere no trocânter menor do fêmur, como o tendão de ilio-psoas. Ele age através da flexão do quadril e do tronco e da rotação lateral da coxa, além da formação do ilio-psoas. Sua vascularização sanguínea ocorre através do ramo lombar da artéria iliolombar e sua drenagem linfática ocorre através dos linfonodos lombares profundos na região retroperitoneal. Por fim, é inervado pelos ramos anteriores dos nervos espinais L1 a L3. Por fim, temos o psoas menor. Ele é um músculo fino encontrado na região abdominal e pélvica posterior. Ele é responsável pela flexão fraca do tronco. No entanto, ele é um músculo inconsistente, tendo em vista que apresenta apenas em uma certa parcela da população. A origem dos corpos vertebrais T12 e L1 e se insere na eminência iliopúbica e na linha pectínea. Suas ações incluem a tensão da faixa ilíaca e a flexão fraca do tronco sobre a pelve. É vascularizado pelas artérias lombares e sua drenagem linfática ocorre de forma semelhante ao psoas maior, através dos linfonodos lombares. Ele é inervado pelo ramo ventral do nervo espinal L1. No entanto, alguns autores incluem o ramo ventral do nervo espinhal L2, mesmo que isso não seja convencionado por todos. Os grupos musculares se relacionam ao atuar de forma sincronizada, garantindo as funções vitais do corpo, como proteção de órgãos, a movimentação e o controle da pressão intra-abdominal.
contribuindo com força, estabilidade e controle para o funcionamento do tronco e da cavidade abdominal. Tanto os músculos torácicos quanto os abdominais possuem funções vitais para o funcionamento do corpo humano, como, por exemplo, a participação ativa na respiração, a manutenção da postura e estabilidade geral durante a prática de exercício físico e atividades no geral, e a manutenção prevenindo disfunções corpóreas. A organização e o trabalho conjunto dos músculos torácicos e abdominais são essencial para a proteção dos órgãos, estabilidade corporal e eficiência dos movimentos posturais e respiratórios. Entender a função de cada músculo e suas relações amplia nossa compreensão sobre a importância da musculatura no funcionamento harmonioso do corpo. Por fim, estas são as referências bibliográficas que foram usadas para a construção desse trabalho e agradecemos pela sua atenção.